Quem fez aqui a disciplina de metodologia científica? Então, vocês já têm uma noção de um procedimento que é, na verdade, muito mais voltado às questões de uma dissertação ou de uma monografia que você faz, especialmente para âmbitos de pós-graduação e alguns cursos de graduação que exigem essas monografias científicas que, na verdade, relatam uma pesquisa, falam sobre uma pesquisa, né? Para nós aqui interessa o conhecimento dessa questão do método dentro do universo do projeto. E para a gente iniciar essa reflexão que eu quero fazer junto com vocês, eu estou usando aqui inicialmente algumas palavras a partir do entendimento que o dicionário nos dá dessas palavras. Eu acho que é importante, às vezes parece bobo, né, a gente olhar um dicionário a partir de uma palavra que todos nós conhecemos, método. Todo mundo sabe ou já ouviu falar, já usou essa palavra, inclusive, mas não tem, talvez, uma noção de como é que um dicionário, que é algo que estabelece um nível de conhecimento genérico, geral, a partir de uma compreensão da língua que se fala, né, sobre o significado dessa palavra. Eu fui atrás do significado dessa palavra num dicionário que eu gosto muito, que é o dicionário do Ruais, do Antônio Ruais, e onde eu tenho lá nesse dicionário uma coisa que eu acho muito bacana, que é a etimologia da palavra, ou seja, de onde essa palavra vem, como é que ela veio parar no português, porque o nosso dicionário é um dicionário da língua portuguesa, né? Mas lá nesse dicionário do Ruais a gente descobre que, por exemplo, a palavra método vem do grego, e onde, no grego, métodos significa pesquisa, busca, o que para nós já é um dado interessante, porque na maioria das vezes quando a gente pensa método, não é exatamente essa associação que a gente faz, né? Apesar de que o que eu quero mostrar para vocês exatamente é que essa origem da palavra ainda está muito calcada dentro dos usos que a gente faz da própria palavra metodologia no português, né? No português ela significa isso que está aí, ou seja, procedimento, técnica, meio de se fazer alguma coisa, especialmente de acordo com um plano. Eu grifei aí, né, salientei em negrito ou em branquito, como está aí, né? Algumas palavras que eu achei importantes, porque, primeiro, elas salientam um conhecimento básico, né? O método é um procedimento, é uma técnica, é um meio, é um recurso, como está mais adiante escrito, né? É um processo organizado, lógico, sistemático, ou seja, quando eu falo de um método, eu não estou agindo à galega, não estou agindo à torta e à direita, eu tenho um sistema para seguir, eu tenho uma intenção, eu tenho um caminho para trilhar, que é um sistema de pesquisa, de instrução, de investigação, de apresentação, onde existe uma ordem lógica, um sistema que regula uma atividade. Por exemplo, quando a gente fala de um bolo, eu vou fazer um bolo, né? Não sei se alguém aqui costuma fazer bolo, mas eu, por exemplo, que não costumo fazer bolo, se eu vou me arvorar a fazer um bolo, eu tenho que consultar uma receita. A receita me dá ingredientes e me dá um modo de fazer. Esse modo de fazer é sistemático. Você tem que primeiro colocar a farinha, os ovos, o leite ou a água, enfim, tem que bater não sei quantas vezes e tem uma ordem sequencial, sistemática de ações que, se você não seguir direitinho, corre grande risco do bolo não dar certo. Isso no caso de um bolo, que é uma coisa assim, bem objetiva, né? Que é diferente de um projeto. Quando eu começo um projeto, eu não sei exatamente o que vai sair. Quando eu falo um bolo, eu tenho um bolo de laranja, de preferência, tem que ser um bolo de laranja e não de cenoura, certo? Então, tem já um objetivo muito claro, muito definido, que no projeto não existe, né? Para nós, então, ainda dentro da questão do método, o método é um modo de agir, é um meio e é um recurso. Essa que é a parte importante que eu quero frisar para vocês, porque essa construção do método dentro do nosso trabalho, ela, se bem incorporada, se ela bem trabalhada,
dentro da nossa maneira, inclusive, de observar o nosso modo de agir, ele calca acertos e erros que a gente pode registrar e, à frente, usar esses acertos como recurso ou os erros como avisos de que eu não devo fazer determinada questão ou determinada coisa para não errar de novo, né? Então, o método para nós tem essa importância. Projeto, acredito que todos vocês sabem que seja isso, né? Já que vão se graduar daqui a pouco em arquitetura, mas não custa nada a gente também, indo ao dicionário, procurar alguns sentidos dessa palavra, onde a gente descobre, por exemplo, que ela vem do latim, projectus, onde, em latim, projectus significa lançar alguma coisa para frente, né? Se estender a atuação. Ou seja, eu projeto uma flecha para atingir um determinado alvo. Eu estou com isso, não indo lá com a minha flechinha e espetando no alvo. Eu estou estendendo a minha ação para um lugar adiante de mim, a um outro plano, né, de distância e de espaço. E a função do projeto, como está até nesse desenho aqui, é antecipar uma situação, ou seja, lançar para frente um pensamento que agora, no sentido do projeto de arquitetura, especialmente, ele aparece com uma imagem gráfica. É visível, né? Quando eu olho esse desenho aí, eu vejo, primeiro, que é um corte, né? Que tem uma série de informações que estão ilegíveis no nosso caso aqui, mas se eu tivesse o papel na nossa frente, a gente poderia ver chamadas de detalhe, etc., o número da prancha, dados que são relevantes para a execução desse projeto se transformar, inclusive, em obra arquitetônica, né? Voltando ao projeto no português, projeto é ideia, desejo, por isso que eu acho que é importante, e quando eu falei com vocês da escolha do tema, né, de projeto para o TFG, é importante que esse tema esteja dentro do universo de desejo de vocês, para que isso realmente force, né, a nossa inércia, muitas vezes, e os nossos desânimos a seguir para frente. É a intenção de fazer algo ou realizar algo no futuro. E vem de novo a palavra plano aí, porque eu grifei de novo, porque lá, quando a gente falou de método, também se dizia que o método agia ou age de acordo com o plano, e tal e qual o projeto. Então, método e projeto têm um parentesco muito forte, né? É a descrição escrita e detalhada de um empreendimento que vai ser realizado, plano novamente, delineamento, esquema, o que nos lembra a noção da coisa sistemática que a gente viu antes na palavra método, né? É o esboço provisório de um texto, é o esboço ou desenho de um trabalho a se realizar, plano. Você veja que a palavra plano ela é recorrente no significado da palavra projeto. Por isso que a gente fala em planejamento da obra, a gente fala em plano geral quando a gente fala de um estudo urbanístico, por exemplo, né? A palavra plano e projeto estão muito associadas. O plano geral para a construção de qualquer obra, com plantas, cálculos, descrições, orçamentos, etc. Então, tendo em vista a recorrência dessa palavra plano, eu fui atrás de plano. Isso já significa o quê? Pesquisa. Eu comecei a pesquisar, além das palavras que eu estava utilizando como dado inicial, metodologia de projeto, e dentro dessa busca de entender metodologia e projeto, eu vi que nas duas a palavra plano comparece, certo? E aí, também no dicionário do Ruais, ele me dá a dica de que essa palavra vem do latim, como boa parte das palavras do nosso idioma, e no caso do latim ela significa raso, nivelado, ou seja, essa superfície dessa mesa é plana, nivelada, certo? E essa rasice, digamos assim, esse nivelamento que a gente tem aqui, é diferente, por exemplo, dessa bolsa. Para eu compreender essa bolsa,
para eu desenhar essa bolsa, traduzir ela num esboço ou numa imagem que traduz essa bolsa para alguém, eu vou ter que me dedicar muito mais a entender os vários relevos, as várias nuances que tem aqui de sombra e luz dentro dessa bolsa, diferente da mesa, que é plana, simples, rasa, né? O chão também é entendido no latim como plano, é o plano onde nós pisamos, certo? Voltando à palavra plano no português, ela significa superfície plana, uma coisa cuja superfície é plana, é um plano, sem desigualdades, isso é importante, ou seja, conforme eu falei aqui, isso aqui é uma coisa que não tem desigualdade, é tudo no mesmo nível. Aqui não, tem um monte de complexidades que eu tenho que deschavar para poder entender melhor essa bolsa, inclusive ver que essa bolsa é uma bolsa diferente daquela, daquela e daquela, porque tem características diversas, enquanto que essa mesa, o plano dessa mesa é similar ao plano daquela mesa, que é muito similar ao plano do chão que a gente está pisando aqui, que é similar ao plano dessa outra mesa aqui, que não são absolutamente os mesmos planos, mas que tem essa característica dessa simplicidade. Outra coisa importante, superfície plana limitada. Plano tem limite. Todo plano tem limite. Não tem plano que não tenha um final, um objetivo, um ponto de chegada, digamos assim. Se não tenho isso, não é plano, né? Inclusive, esse plano, além de ter essa finalização, o fato dele ser simples é o que nos garante que esse plano é um bom plano. E aí eu estou falando plano no sentido do projeto, do que eu planejo, do que eu pretendo fazer. Mas todos vocês aqui devem ter visto na infância recente o filme do Bip Bip, do Papaléguas, desenho animado, né? Vocês lembram que é sempre o coiote atrás do Papaléguas, que para pegar o Papaléguas, que é muito mais rápido do que ele usa o artifício de fazer planos para pegar o Papaléguas. E todos vocês lembram que nenhum dos planos dele dá certo, porque não são absolutamente simples. São planos onde uma coisa depende de uma, de outra. Essa dependência recorrente de ações faz com que todas essas ações tenham que ser necessariamente engatilhadas da maneira como foi concebido no plano. Se existe um problema num desses gatilhos, ferrou o plano. A pedra cai em cima do desgraçado, o tiro vai na cara dele, enfim, por aí vai, né? A superfície que contém integralmente uma reta é a definição que vem da geometria, ou seja, essa reta mesma que está aqui, ó, ou essa, estão todas nesse plano que está aqui, pertencem a esse plano. Se eu tivesse uma outra reta aqui, saindo, eu veria que isso não pertence ao plano que está lá. A representação em projeto horizontal de uma construção é o plano da obra, é o próprio projeto em si, como a gente costuma chamar a planta, né, de um projeto. O esboço ou desenho de uma obra qualquer, projeto elaborado que comporta uma série de operações ou meios, conforme eu estava falando lá do coiote e papaléguas, e sim uma série de ações consecutivas, onde uma depende da outra. Então, percebendo aqui que o plano e o projeto trabalham com o plano, é possível a gente entender que o método do projeto, ele prevê também uma série de ações concatenadas, né? E essa rede de ações concatenadas é o que, na verdade, é a preocupação da gente quando a gente inicia o pensamento metodológico de projeto, ou seja, o que é que eu vou fazer antes, o que é que depois, por que eu preciso fazer isso antes ou depois, o que é que eu posso fazer concomitantemente, uma coisa com a outra, e essa coisa, na verdade, significam dentro do projeto de arquitetura uma série ininterrupta de pesquisas. Pesquisas que eu vou fazer no nível teórico, pesquisas que eu vou fazer em campo, pesquisas que eu vou fazer
no meu computador desenhando, porque o desenho de arquitetura nada mais é do que uma pesquisa para ver se aquilo vai dar certo. Eu vou botar medidas, eu vou botar dimensões, áreas e tal, para ver se a coisa vai funcionar ou não. Não é isso? Então, esse processo aí, conjunto de medidas aí de ordem política, social, econômica, talvez seja um dos nossos problemas principais aqui no Brasil, falta de planejamento, né? Maneira de estruturar uma obra dando uma determinada disposição, isso tudo associa, então, com o plano, projeto e método, que, pelo que eu estou querendo passar aqui para vocês, nada mais é do que uma racionalização de um processo que, muitas vezes, a gente segue a partir de um método exterior a nós. Um exemplo claro, o professor pede para vocês fazerem determinado tarefa para uma aula de projeto, porque ele precisa daquela tarefa pronta para que ele possa desenvolver dentro de sala um raciocínio sobre aquela pesquisa que ele solicitou, sobre aquela análise, enfim, sobre aquele estudo que ele pediu, para poder seguir isso. Na verdade, ele está induzindo um método. Ele está dando para vocês um método. E a grande dificuldade para nós agora, como eu já antecipei para vocês, é que agora vocês estão por conta desse método. É claro que o orientador orienta e ajuda muito nisso, mas é importante que vocês comecem a introjetar isso de maneira racional para que daqui a pouco, sem orientador, possam fazer os seus projetos. O que nada impede de você, por exemplo, necessitar, e eu acho que boa parte das vezes a gente precisar de uma consultoria, de um auxílio exatamente para nos direcionar às pesquisas que a gente precisa fazer, mas essa própria contratação de um consultor dentro do projeto, ele tem que ser antecipado pelo método, né? Eu estou fazendo um projeto de um centro cirúrgico, eu não vou pedir uma consultoria de um cirurgião quando eu estiver na fase executiva do projeto, certo? Eu vou começar a conversar com ele antes, para saber quais são os requisitos que eu vou precisar para que essa sala de operações seja uma boa sala de operações de cirurgia. Então, uma das coisas que eu acho interessante da gente começar a racionalizar nesse processo de projeto é que projeto, na verdade, significa um distanciamento entre ideia e realização. Ele é fruto desse distanciamento da ideia da realização, né? Se todos nós pudéssemos dispensar toda a equipe de obra, todos os operários, todos os engenheiros, e fazermos nós mesmos a obra que a gente está imaginando, eu não precisaria de projeto, provavelmente, que é como agem intuitivamente os autoconstrutores. O cara que quer fazer a casa deles, ele já viu uma casa sendo feita, ele segue mais ou menos uma memória, uma intuição, uma lembrança, um modo de fazer que ele aprendeu, pode ter sido um pedreiro ou trabalha com obra, então ele vai realizar aquilo de acordo com o saber dele e muitas vezes ele vai dispensar a necessidade do projeto tal como a gente conhece, o projeto que eu estou falando, gráfico. Mas, na verdade, quando ele está imaginando a casa que ele está construindo, ele está elaborando um projeto mentalmente. Significa esse distanciamento, entre ideia e a realização. A diferenciação entre o ofício do projetista e do executor também faz parte da necessidade desse projeto e, obviamente, também da metodologia de um projeto, já que quem comanda esse processo no caso aqui, nós aqui somos os arquitetos que comandamos esse processo aí. O fato atual, né, da aceleração do processo de tentativa e erro, que a gente hoje, vamos dizer assim, consegue acelerar muitíssimo com o computador, por exemplo. O que eu erro aqui, eu consigo refazer com uma velocidade muito maior do que quando a gente desenhava isso a lápis ou a nanquim, especialmente. A possibilidade de eu obter mudanças e erros que ainda não são dentro do universo da obra. Então, eu mudar uma parede de lugar num projeto é infinitamente mais rápido e mais simples do que eu mudar uma parede física,
Se eu quiser trazer aquela parede dali para cá, isso vai levar, no mínimo, uns 15 dias. No desenho, em 2 minutos você faz isso. O que permite, então, que o projeto seja esse acelerador de pesquisa do espaço, esse acelerador de um processo de antecipação da obra, de antecipação do fato construído. Os processos tradicionais de construção, né, como vocês já estão vendo, que estão sendo questionados dia a dia, que muitas vezes pedem ações inovadoras, elas pedem mais ainda o processo do projeto, porque no projeto a gente pode testar, simular coisas que ainda nem foram testadas numa obra, provavelmente. E aí o projeto tem essa capacidade muito forte. A metodologia do projeto, então, seria exatamente a gente otimizar o processo projetual, exteriorizando e usando critérios de julgamento, ou seja, entender as etapas, entender os passos de um projeto e ter eles bem precisos, especialmente dentro de uma cronologia. E quando eu falo cronologia, então eu estou falando de tempo. Ou seja, eu vou fazer uma pesquisa de campo. Quanto tempo eu acho que eu vou demandar essa pesquisa? 1 semana? 1 mês? Será que eu vou ter esse tempo todo para fazer essa pesquisa? Essas ponderações são importantes, porque nesse momento que eu estou cronometrando os passos, eu tenho condição de, ao fim de cada passo, examinar e ver se esse passo foi dado na direção certa e se esse passo foi dado de forma suficiente para o que eu preciso de informação e de pesquisa e de estudo, né? Para nós, isso passa a ser um problema porque existem milhões de métodos, milhões de formas de se fazer, né? E todas elas pertencem ao universo desse cérebro superdotado que os seres humanos têm, né? Outro dia eu estava lendo uma entrevista com Julio Cortázar, que é um escritor argentino que já faleceu, e ele fala assim que você ser humano significa você tirar o grande prêmio na escala biológica. Imagina se a gente fosse uma mosca, uma galinha, né? A gente não estaria conversando sobre nada disso. Talvez a vida fosse mais simples, mas o fato da gente estar aqui pensando sobre isso significa que a gente tem um potencial e uma capacidade muito maior do que uma mosca, do que uma galinha, etc. Mas isso tudo funciona aqui, ó, mentalmente, sem ausência de um controle consciente. Eu, quando estou pensando no projeto, ele vai surgindo, ele vai se apresentando como questões para mim, que muitas vezes eu não sei identificar exatamente por que elas vêm, porque, na verdade, elas são parte de uma série de conexões que o nosso cérebro vai articulando a partir de uma série de inputs que foram gerados anteriormente, né? E esse ponto é que eu acho que é importante. A gente recebe uma questão, processa aquilo nessa dita caixa preta, porque eu não consigo enxergar o mecanismo. Hoje, os estudos de neurologia estão extremamente avançados e interessantes sobre isso, porque eles conseguem hoje mapear as áreas do cérebro que são estimuladas por determinados tipos de questão. Então, já se sabe hoje, por exemplo, que o cérebro, tendo 2 lobos, um deles é mais dedicado a questões formais e outro mais dedicado a questões racionais, lógicas, né? Sendo que um não funciona sem o outro. Por isso que eu conversando com vocês lá no início das nossas aulas, eu comentei que quando a gente está fazendo um projeto, não tem aquele momento assim de uma elaboração teórica e de uma elaboração formal. Na verdade, as duas coisas trabalham muito juntas. É claro que, num determinado momento, a parte teórica, a parte conceitual, ela predomina, porque ela faz parte de uma ansiedade maior, de uma aflição maior do projetista. Daqui a pouco, essa ansiedade, essa aflição maior vai passar para a forma, porque não adianta eu ficar pensando no projeto, fazendo 1000 textos maravilhosos e não ter o projeto. Porque a nossa finalidade é o projeto, né? Se a gente, porventura, alguns de vocês, né, começarem a enveredar por áreas
do ensino, ou áreas da pesquisa propriamente dita, né? Como pesquisadores da história da arquitetura ou dos métodos de projeto, etc., é claro que vocês vão se dedicar muito mais a essa parte lógica e vão apresentar dissertações, teses, artigos, livros, né? Enquanto que o projetista, o arquiteto, ele tem a obrigação de produzir imagem. Porque, na verdade, é para isso que ele está sendo contratado, né? Para produzir imagens. Imagens que depois vão gerar coisas construídas. Então, pensando sobre isso, algumas questões a gente pode já inferir, né, do que eu estou falando. Isso tudo que eu estou falando aqui vem também de teorias. Geoffrey Broadbent, onde eu tirei a maior parte dos conteúdos dessa aula, ele comenta que esse processo da caixa preta funciona de acordo com algumas situações que a gente pode tentar compreender melhor se a gente passar isso para o nosso lado racional lógico. Por exemplo, que todas as respostas geradas por um sistema nervoso capacitado vêm sem intervenção consciente. Ou seja, mas ele tem que ser um sistema nervoso capacitado. Eu tenho que capacitar o meu sistema nervoso para fazer isso, para que essa intuição, digamos assim, aconteça, né? E o que é a capacitação no nosso caso aqui? 4 anos de um curso de arquitetura que vocês fizeram. Eu acredito que isso seja capaz de capacitar a intervenção consciente de vocês agora. Eu espero, né? Estamos todos torcendo por isso. Esse camarada aí, vocês conhecem? Né? Não o velho Oscar, é o novo Oscar, aí projetando a sede da ONU, lá em Nova York, está lá o Empire State ao fundo, e ele está ali botando exatamente o sistema nervoso capacitado dele para funcionar, né? A partir de um estímulo externo. O que foi esse estímulo externo para ele aí, nesse caso? Ele foi feito um chamamento para vários arquitetos do mundo inteiro a projetarem a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Ele, Le Corbusier e uma série de outros se reuniram, né, para pensar e botar em ação os pensamentos e essa capacidade dos sistemas nervosos deles, das inteligências dele, mas que essas conexões que eles fizeram lá vieram a partir de um estímulo externo. Esse estímulo externo foi a demanda. Então, definir, delimitar, como eu estava falando, o plano que tem limite, o estímulo que nós temos, a demanda que nós temos é fundamental. Então, acho que uma das primeiras tarefas, além da capacitação que vocês já têm, é definir a demanda, o estímulo externo que está nos provocando aqui agora. O meu estímulo externo é ter o diploma daqui até o final do ano. Eu acho que, do ponto de vista do projeto, isso não é suficiente. Porque aqui mesmo nós vamos ter vários projetos com essa mesma demanda, digamos assim. Né? Todo mundo aqui quer se formar, não é? Então, o que não diz que o projeto do Matheus vai ser igual ao do Bruno, que vai ser igual ao da Bia, não é assim, né? Cada um vai ter uma demanda diferenciada e essa demanda tem que ser bem qualificada por vocês. Outra coisa importante é que a experiência funciona como coordenadora das ações. Então, voltando lá à questão da capacitação, aquele questionário que eu passei para vocês visava exatamente isso, começar a entender melhor como é que essas ações foram coordenadas na experiência de vocês de projeto, dentro das disciplinas de projeto. Se vocês refletirem bem, e por que eu perguntei quais foram os projetos onde vocês tiveram melhor desempenho, provavelmente porque naqueles vocês se identificaram melhor com o método. Então, que método era esse? Lembrem, procurem suas anotações, etc., etc. De onde veio isso? Outra questão importante, que no caso do Niemeyer é um exemplo assim, notório.
a inflexibilidade mental como principal inimigo, ou seja, ele era um cara que tinha uma cabeça aberta. E nesse momento da criação é importantíssimo. É claro que você parte de uma capacitação anterior, você parte de uma demanda determinada, você tem uma experiência que você já adquiriu, mas se você se basear apenas no passado, naquilo que você já trouxe, como questões, tem que ser assim, só pode ser assim, é um bom caminho para a derrota. Um bom caminho para, possivelmente, se esse plano que você está traçando não der certo, não haja tempo de você acionar o plano B. Então, essa abertura é fundamental, especialmente para nós que trabalhamos dentro da esfera da criação, né? Se a gente fosse carimbador, burocrata, possivelmente isso daqui seria exatamente o contrário. Você tem que carimbar no lugar certo e assinar no lugar certo, naquele lugar que já foi pré-determinado. No projeto não rola isso. A utilização de técnicas de estimulação também são coisas que passam como possibilidade da gente trabalhar metodologicamente, ou seja, a gente pode agir para motivar esse processo criativo através de técnicas de estimulação, como, por exemplo, o brainstorming. O que é o brainstorming? O brainstorming funciona com 2 parâmetros fundamentais. Ausência de crítica, ou seja, eu não posso criticar o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, é um erro, que é exatamente o problema que gera os bloqueios que a gente tem muitas vezes inicialmente no projeto. Você deixa de desenhar porque você pensa, antecipa, vê a imagem e fala assim, não, isso não vai dar certo. Aí quando você faz isso e não desenha, você está criticando a si mesmo, ou seja, aí não é brainstorming que você está fazendo. Para fazer o brainstorming, realmente você tem que botar para fora qualquer besteira que vier na tua cabeça. E mais, o segundo ponto também importante, aumento da velocidade de resposta. Ou seja, eu vou me propor um problema e vou determinar um tempo para fazer a ausência de crítica, respostas com ausência de crítica. Se eu tenho isso, vamos dizer assim, tenho um estudo de um banheiro para fazer, e eu simplesmente, ao invés de ficar ali, né, remoendo, em que posição eu vou botar a peça, o vaso, a bacia, o lavatório, o chuveiro e tal, eu começar a pensar o seguinte, eu tenho esse espaço pré-determinado do banheiro e eu tenho que fazer a maior quantidade de layouts para esse banheiro em 10 minutos. Bota lá um daqueles reloginhos de cozinha, né, e começa. Com a nossa capacidade, né, de já ter feito alguns projetos de banheiro, provavelmente vão acontecer várias coisas. Boa parte delas, uma besteira, mas algumas delas interessantes. Então, é assim que funciona o brainstorming. Aqui tem alguns desenhos do Euler Maia, um arquiteto mineiro, que, como todo arquiteto, quando está pensando, está rabiscando. E isso faz parte de um pensamento sobre uma casa que ele projetou, onde o projeto da casa em si não é exatamente nenhum desses croquis que estão aí, mas que vieram certamente de pedaços desses croquis que ele fez aí. A sinestesia usa analogias, né? Especialmente no caso da arquitetura, analogias de forma, que são formas que são próximas uma da outra. Por exemplo, essa mesa é próxima dessa, são desenhos completamente diferentes, né? Pé diferente e tal, mas essa mesa, por analogia, pode ser pensada como solução de mesa se eu comparo as duas, analogicamente, por contiguidade. Por semelhança, eu posso pegar, por exemplo, essa mesa e aquela outra lá e pensar o seguinte, o que eu posso mudar para melhorar o apoio dessa mesa que está aqui? Por semelhança a ela. Ou seja, eu quero uma mesa praticamente igual a essa, só que eu quero mudar algumas coisas determinadas dentro dela. Ou pela sucessão de uma coisa que puxa a outra, né?
uma coisa que chama a outra, ou pelo contraste, uma coisa que nega a outra. Então, eu posso fazer vários tipos de sugestões analógicas. Só para fechar esse ponto aqui, né? Isso aqui eu acho importante porque, de certa maneira, é um resumo disso tudo que a gente tem falado aqui, antes de eu entrar nesse assunto para frente, que são os modelos de criação que o Broadbent infere a partir de uma pesquisa que ele fez com vários arquitetos, e eu queria passar rapidamente para vocês aqui esses modelos que ele estudou e que ele viu que boa parte dos arquitetos trabalham a partir desses modelos, mas todos eles trabalham a partir dessas questões que a gente está colocando aqui. Primeiro, o output, ou seja, a resposta, são condicionadas não só aos inputs, ou seja, às informações recentes, como àquelas que eu adquiri anteriormente. Ou seja, no projeto, eu estou trabalhando com a minha experiência, fundamentalmente, ou seja, obviamente, o meu 10º projeto de banheiro vai ser muito melhor do que o primeiro, o que não impede que eu comece a fazer pesquisa sobre novos materiais, sobre novos revestimentos, sobre novos aparelhos sanitários, etc., etc. Mas os dois estão jogando junto, e eles jogam junto através da experiência, da minha capacitação, né? Os outputs podem ser acelerados por processos de desinibição, que é o tal do desbloqueio, é o que eu estou falando, no brainstorming. Isso funciona se você agir sem crítica. Se você começar a se criticar, ferrou, o papel vai ficar branco do mesmo jeito que estava no início. Você tem que provocar a sair a besteira que for. Não é à toa que, muitas vezes, você está, sei lá, num momento descontraído, desinibido, num encontro com amigos, por exemplo, tomando um chopp, e vem uma ideia. E você pega a mesa do bar e rabisca ali em cima aquela ideia que você magicamente obteve por função da desinibição do álcool. Não estou aconselhando ninguém a virar alcoólatra aqui, viu, por favor. Mas pensem que esse desinibidor, que no caso para nós, por exemplo, é o brainstorming, é o exercício do projeto sem crítica, é importante, né? Esse ponto daqui é um ponto interessante, especialmente quando a gente está trabalhando sobre temáticas e programas onde esse entendimento da experiência anterior humana, no sentido da solução projetual, é importante. Isso que eu estou falando aqui, a capacidade de produzir respostas adequadas depende do tempo dado para assimilação e manipulação interior de imagens representativas da estrutura global do problema. Parece muito complexo e, de fato, é porque isso corresponde à ideia de tipo. Então, se eu estou estudando habitação, eu sei que eu não sou o primeiro a fazer um projeto de habitação na vida. Quanto mais eu estudar, assimilar, quanto mais eu desenhar modelos de organização de plantas de habitação popular, por exemplo. Quanto mais eu entender que determinadas situações são recorrentes, posição do banheiro, das áreas molhadas em relação às outras, situação das áreas de vivência em relação às áreas externas, luz e não sei o quê. Esse estudo é exatamente o estudo tipológico, que muitas vezes, na verdade, em alguns projetos é fundamental, como eu falei da habitação, por exemplo, para a gente não ficar também querendo inventar a roda que já existe. Talvez a nossa roda seja uma roda um pouco diferente. E para isso eu preciso pesquisar as várias rodas e descobrir qual é a estrutura que faz dela ser uma roda.
Um guarda-chuva, por exemplo. O guarda-chuva tem basicamente a mesma estrutura. Mas outro dia eu vi na internet, caro para burro, inclusive, um guarda-chuva que, ao contrário, ele não fecha assim, ele fecha assim. Né? Fantástico, para você entrar no carro sem se molhar. Né? A estrutura é basicamente a mesma coisa. Tipologicamente, ele é uma coisa similar a todos os outros guarda-chuvas que a gente já viu. Só que ele tem uma sacação aí que o cara descobriu a partir do estudo tipológico do guarda-chuva. E aí a última aqui, mas fundamental, que é a maneira de você introduzir a questão na nossa caixa preta pode interferir no incremento de oportunidades, de forma positiva ou de forma negativa. Se eu recebo um projeto para o qual eu acho que é uma coisa inútil, ou que eu acho que é inadequado, provavelmente vai demorar mais para mim, né, para eu conseguir uma resposta para esse projeto. Agora, se é alguma coisa que eu entendo, que eu vou, na verdade, trabalhar para que ela seja um aumento do conhecimento em relação a isso, para mim especialmente, então isso é um estímulo para mim. Isso significa que eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo. Por isso que eu, mais uma vez, volto a insistir. O tema de projeto de vocês é fundamental que ele dê prazer a vocês, que ele dê algum retorno do ponto de vista da satisfação. E aí os modelos de criação, esses vêm de um estudo, depois no final tem a bibliografia ali, de um arquiteto inglês chamado Geoffrey Broadbent. E ele fez um estudo de pegou vários arquitetos, né, para tentar entender se havia algum tipo de método que os arquitetos usavam. E ele chegou à conclusão de que não existia talvez exatamente um método preciso, mas alguns modelos de implementação da criatividade. Modelos que direcionam para os 4 situações que ele identificou como principais, que é o que eu vou passar aqui para vocês agora. A primeira delas, que ele chama de modelo pragmático, né? Seria o arquiteto pragmático. Ele é essencialmente um cara que trabalha a partir da empiria, ou seja, da experiência. Ele é um cara empírico, mas ele tem uma experiência, então ele utiliza essa experiência como chave do sucesso. Em futebol seria time que está ganhando não se mexe, coisa que o Abel erradamente fez, né? Experiências ambientais, materiais, estéticas e construtivas anteriores, ou seja, esse cara tem que confiar muito na experiência dele ou na experiência de outros que ele pesquisou como itens de sucesso e de pertinência na ação dele projetual. O que muitas vezes recai sobre soluções vernaculares, ou seja, soluções populares, são coisas que todo mundo usa, né? Então, essa casinha aí, por exemplo, uma imagem que eu acho que ilustra bem esse modelo. É uma casinha com aquela cara de casinha. Uma varandinha, tem lá uma casa inglesa, então tem uma chaminézinha, tem um quarto aqui na água furtada, tem uma horta, tem uma certa, né, disponibilidade de aberturas para iluminação, etc, etc. Então, isso daí é aquele tal caso. É uma casa operária, é uma casa pequena, mas que são feitas em série. Como, por exemplo, a gente poderia dizer dessa casa, dessa aldeia Bantu, e esse garoto aí, pela idade da foto, hoje já deve ser um avô, mas provavelmente o neto dele constrói da mesma forma. É o que o Christopher Alexander chama de modo intemporal de construir, ou seja, é uma maneira de fazer que transcende
transcende o tempo. A forma que deu certo é aquela que vai ser repetida exaustivamente até que aconteça alguma coisa que dê errado. Por exemplo, esse garoto agora, né, nos dias de hoje, recebeu, sei lá, um computador e ele não vai botar o computador dele aí dentro. Então, ele vai ter que repensar esse lugar de morar. Ou essas ocas no Alto Xingu também tem o mesmo tipo de pensamento. Ou uma aldeia grega. Foram feitas milhares, né? Várias, com o mesmo comportamento, que é uma adequação a um território, é uma adequação a um material disponível naquele lugar, certo? Então, eles estão procurando uma forma de fazer que foi utilizada pelos antepassados dele, que eles sabem que deu certo. Não vão inventar uma roda agora, nesse momento, que é um pouco parecido com o que acontece nas favelas e nas comunidades faveladas. Inclusive, essas imagens da aldeia grega e as aldeias gregas e as favelas são muito parecidas porque trabalham a partir de quase que situações modulares. É possível se pesquisar, por exemplo, uma tipologia atrás dessa história aí. Aqui a gente tem um modo de construir que é bem diferente do grego, mas que é apoiado sobre a estrutura de concreto armado independente, que é feita a partir de formas que são feitas de madeira, que são cortadas em serrarias e são vendidas com os mesmos tamanhos nas lojas de material de construção. O tijolo, todo o tijolo tem praticamente o mesmo tamanho. Então, a partir disso, você tem uma certa disponibilidade, uma certa disposição de fazer essa coisa que o cara já sabe como é que dá certo. Muitos deles que constroem aí vêm exatamente da construção civil, trabalham na construção civil. Essa residência aí, ela busca imageticamente essa ideia pragmática da imagem da construção tradicional, já diferente desse outro modelo. Aí, então, vamos ver. E eu quero que vocês comecem a perceber também o seguinte, que os modelos não são estanques, eles se contaminam, né? Não há um arquiteto que seja totalmente pragmático. Às vezes, os projetos exigem mais pragmatismo do que outros. Às vezes, alguns projetos exigem mais iconicidade. O que é o icônico? É aquele que se baseia na imagem. Ícone, né? Esse projeto aqui do Oriol Bohigas, lá num subúrbio de Paris. O que vocês imaginam que seja isso daí, com essa cara que está aí? Hã? O que seria isso, com essa cara assim? Se eu olhasse simplesmente para essa imagem, eu diria que isso daí é o quê? O quê? Exatamente, parece um prédio institucional, né? Porque ele tem todo um tratamento de uma imagem clássica, não é isso? Apesar de pós-modernistamente interpretada, mas onde eu tenho a presença do embasamento, de um fuste, de um coroamento, são itens da arquitetura clássica que, por sua vez, são muito utilizados em edifícios institucionais. Só que isso aí é um conjunto habitacional, feito em pré-moldado, inclusive. Então, olha só, o cara usou uma imagem e, segundo o discurso dele, um operário tem tanto direito a morar num palácio quanto um rei. Então, ele assimilou a imagem do palácio, a imagem institucional, para adequar essa imagem a um conjunto habitacional. Ou seja, ele parte de uma repetição de um sistema formal, no caso, um neoclássico. Cultural, funcional, estético, que remete à ideia de estilo, né? De uma forma imagética de resolver uma questão. Como está aí nesse croquis do Aldo Rossi para o Il Palazzo Hotel. O nome do hotel já fala um pouco sobre o que ele quer ser, né? E a imagem que ele busca é essa.
que não é exatamente um palácio neoclássico, mas remete à ideia, à imagem do palácio. Também utilizando elementos que vêm da arquitetura clássica, a colunata, o entablamento, né, a cimalha, a escadaria, né, de acesso, ou esse conjunto de habitações aí, não sei se vocês estavam presentes na palestra do Demetri, ano passado, que é o autor desse projeto aí, onde ele busca uma imagem que joga correlativamente com a imagem da favela. Há uma diferença fundamental aqui que vem de uma origem pragmática, que é o telhado, que você não percebe lá, né? Mas esse telhado aqui, ele é colocado pelo Demetri pragmaticamente. Eu perguntei até para ele exatamente isso, por que se ele buscou, dentro da forma da organização dos espaços, simular um pouco a complexidade e a riqueza de espaços internos que essa comunidade tem, dentro de uma coisa completamente nova, e por que usar o telhado? Porque o tijolo aparente é a linguagem que ele está usando aqui. Ele me explicou que esses telhados aqui, na verdade, são assentados sobre lajes, não é sobre um madeiramento. São lajes inclinadas. E o que é que ele queria com isso? Que o cara exatamente não aproveitasse a laje para fazer mais um puxadinho para cima, né? Porque ele, sabendo dos limites da estrutura que ele utilizou, que é uma estrutura de tijolo portante, uma sobrecarga que pode ser fatal. Tinha até uma cartilhazinha que eles distribuíam para todos os moradores para dizer qual é o limite que você pode ter para abrir uma esquadria, né? Vocês lembram daquelas regrinhas lá do projeto unifamiliar, lá atrás, quando vocês usaram o tijolo de concreto? Não podia abrir todo lugar, tinha uns vãos determinados, tem uns limites que o telhado, nesse caso aqui, funcionou como parâmetro de contenção, né? Então, ali ele busca essa proximidade da imagem, especialmente como eu estou falando, pelos espaços internos, os espaços públicos do conjunto que ele criou aí. Apesar de que, se vocês olharem bem, tem coisas aqui que se repetem. Ó. Esse aqui se repete aqui, se repete aqui. Esse outro daqui se repete mais adiante. Então, tem uma chave de repetições que ele articula e ele utiliza como método de projeto para obter esse resultado aí. Uma coisa que é muito curiosa, que é o Lego. Ele descobriu que tem um leguinho, um tamanho de Lego, que tem basicamente escala 1:200. Ou seja, ele tem 3x6 e 2 e pouco de altura. Então, quando ele articula cada uma dessas unidades de 3x6, esse 3x6 significa um espaço habitável, com um banheiro ou sem um banheiro, ou quarto e sala. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo quando ele articula o Lego que ele está montando aí. E a forma de acomodação de um Lego sobre o outro também sugere a forma de acomodação da estrutura portante dos tijolos. Então, ele está resolvendo duas coisas, três até, na verdade, ao mesmo tempo com essa brincadeira do Lego, que é uma utilização metodológica de um sistema que já existe, que é para criança brincar. O Sea Ranch, do Charles Moore, um arquiteto também pós-moderno, que buscou inspiração na arquitetura vernacular americana, ou o Richard Meier, que busca o modelo icônico da arquitetura corbusiana. Então, as chaves estão, nesse caso aí, na imagem. O que o Richard Meier está perseguindo? A imagem corbusiana, do pilotis, ou da arquitetura branca, das superfícies puras. Ou, nesse caso aqui, do Severiano Mário Porto. Lembra muito
aquela oca do Alto Xingu que eu mostrei antes, não lembra? Não é à toa, porque isso é lá na Amazônia. Ele buscou uma imagem de uma arquitetura indígena para fazer um hotel de luxo, tá? Eu só me pergunto, ainda não consegui ter clareza sobre o que rola embaixo daquele telhado ali, porque se observarem bem, é basicamente a mesma cubagem, né? Eu não sei. Isso é uma questão a pesquisar. O analógico. A gente já falou de analogia antes, mas agora é analogia formal direta, né? Nesse caso aí, uma igreja, um croquis, um esboço do Bruno Taut, um arquiteto germânico suíço, início do século XX, e onde ele se inspira no cristal, na forma do cristal. Então, essa analogia busca trazer para a arquitetura imagens que já existem em formas que já existem. Não está se inspirando na arquitetura, no modelo arquitetônico, no estilo arquitetônico. Ele está se inspirando em coisas que vêm da origem vegetal, animal, mineral, ou às vezes tecnológica, dissociando, por exemplo, uma máquina e associando essa máquina, que é uma coisa que não é arquitetura, com arquitetura, né? Então, são analogias que não vêm de uma apropriação icônica da imagem arquitetônica, mas sim de uma correspondência formal. E, com isso, ele constrói uma linguagem própria, que é o trabalho incessante sobre essa indução analógica. Então, se vocês forem olhar o Bruno Taut, ele projeta vários objetos arquitetônicos com inspiração no cristal, que era uma obsessão dele. Ou esse cara aí que vocês já conhecem, né? Santiago Calatrava, nesse caso aí na Gare do Norte, lá em Lisboa, onde a analogia é evidente, são árvores, certo? E essa analogia com a árvore não traz só a imagem da árvore, é muito inteligente essa analogia nesse momento, porque ela se apropria também de uma noção estrutural da árvore. O tronco, os ramos, os galhos, e ele obtém, inclusive, nessa estação, um efeito muito interessante que simula ou parece muito quando você está andando embaixo das árvores, porque a luz fica filtrada por essas pérgolas que ele criou aí, né? São pérgolas gigantescas, que acontecem também na parte de baixo, porque isso é uma estação intermodal, tem os ônibus em cima, os trens embaixo, o metrô, essa cobertura enorme aí que parece uma barbatana de peixe, os apoios estruturais em concreto têm uma coisa meio óssea, ou seja, eles são, né, mais espessos nas articulações e mais finos, como é o nosso osso. Aqui é mais grosso, aqui é mais fino, porque corresponde a uma necessidade estrutural do próprio osso. Onde você tem o maior esforço é aqui na junta. E onde você tem que ter mais flexibilidade é aqui no meio do osso. Então, é por aí que ele faz a analogia não só com a forma, mas também o comportamento estrutural daquilo que ele está observando analogicamente. Ou aqui nesse projeto do 24 Horas Arquitetura, Architecture, Escola de Panyaden, sei lá, se não me engano, na Indonésia. O uso do bambu, mas essa simulação dessa leveza, como se fosse uma folha seca, né, que caiu, gigante. Ou esse projeto do Fran Silvestre, lá na Espanha, que poderíamos dizer assim que é uma pedra gigante. Você pega aquela pedrinha de calçada, de pedra portuguesa, né?
E ele fica num contexto onde a arquitetura tem um aspecto meio rochoso também, porque é um lugar assim, e ele está lidando ali com uma similitude de linguagem, criando uma linguagem própria, projetos muito interessantes desse cara, jogando com luz e sombra e formas geométricas simples. Ou esse projeto do Richard Rogers, do Lloyds Bank, que você olhando assim, você não diria também que é um banco, né? Parece muito mais uma usina de refinação de petróleo. Cheio de tubos, né? Ou seja, aí aquela chamada arquitetura high-tech, né? Onde ele tem os elementos tecnológicos aparentes. Então, a torre de resfriamento do ar-condicionado e a maneira como esse ar frio, essa água fria vai para os andares, é tratada da mesma forma como os pilares, que assumem uma feição de tubos também. Então, como se fosse uma série de tubulações aparentes que, na verdade, nem todas são. Ou esse projeto aí do conterrâneo dele, aí, Norman Foster, lá em Xangai. Que é uma estrutura super ousada, né? Aparente, a estrutura fica de forma aparente e todas as utilidades, os serviços de limpeza da fachada que estão aqui, os guindastes, tudo sem esconder nada. Do lado desse outro banco aqui. Agora, percebam como a questão da imagem é importante, né? Esse banco e esse banco são imagens completamente diferentes. Acho que o cara mais conservador provavelmente vai entrar na porta desse banco aqui, né? O cara mais ousado, que quer fazer investimentos mais, né, ousados, ele vai entrar nesse banco que está aqui. A imagem fala muito sobre tudo, né? Internamente ele acompanha isso. E esse interior, isso é o lobby do banco, a entrada principal. Me lembrou muito, quando eu vi essa imagem, essa outra imagem aqui, que é um filme do Fritz Lang, que é uma fábrica. É o interior de uma fábrica. De certa forma, né, quando a gente vê isso daqui, também a gente pode imaginar que está dentro de uma fábrica e não de um banco, né? Coisa curiosa. Esse filme é muito bom, se vocês, acho que tem Netflix, coisa assim, vale a pena. Metrópolis, do Fritz Lang. E por último aí, um modelo que é muito utilizado também, que é o modelo canônico, ou seja, eu crio uma regra, um canon, uma ordem de disposição e de organização gráfica, formal, espacial, etc. Então, eu adoto essa regra esquemática e, com ela, eu crio articulações de proporção, modulação, ordenações espaciais que vêm da arquitetura clássica. Quer dizer, a arquitetura clássica tinha ordens, ordem dórica, jônica, toscana, etc. E as ordens eram determinadas pelos pilares, né? Vocês devem recordar isso das aulas de história. Esses pilares davam dimensões que a arquitetura toda, por consequência, tinha que seguir como regra de proporção, de modulação, etc. Que é o que a gente tem aqui, nas 5 ordens. Toscana, dórica, jônica, compósita e coríntia. Aliás, coríntia e compósita. História da arte, exatamente. Proporção áurea, que vem de uma observação da natureza, na verdade. E aí a série Fibonacci é um exemplo de sequência áurea, que vem pela soma do anterior.
1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 3 mais 5, 2, e assim até o infinito. Né? Mas são proporções que vão gerando, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, 3 mais 5, 4, e por aí vai. Essa harmonia que, na verdade, eles entendem que veio da natureza. É uma observação racional, humana, de uma coisa que a natureza criou. Ou, como alguns preferem dizer, Deus criou. Olha só. Chega aos níveis da perversão. Não é não? Alguém diria que a maçãzinha da Apple é toda baseada nos círculos na ordem Fibonacci? Ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Está tudo aqui. Tem que ser meio doido, né? Mas funciona, tanto que essa imagem aqui agarra. Hã? Sim. E a arquitetura utiliza muito isso. Desde do classicismo até o anticlassicismo gótico, até o modernismo e até hoje quem quer né, trabalhar com essa coisa da proporção, ou a proporção áurea por si, o 0,618, que está presente no corpo humano, né? Tanto o do Leonardo da Vinci, quanto o do Le Corbusier, que quis criar um modulor para que todos os materiais de construção, equipamentos, etc., tivessem calcados na proporção do ser humano. O ser humano que tem, né, proporções que, por sua vez, podem ser identificadas com a seção áurea. A Gisele Bündchen está dentro do esquema áureo. E aí, trabalhar com isso significa articular essas diversas possibilidades modulares, né, harmônicas. Esse casa do Acaiaba, casa que ele fez para ele, a partir do módulo triangular. Então, esse módulo do triângulo serve de base para toda a casa. E ela toda feita em madeira. Então, os tamanhos parametrados, e quando a gente fala em projeto paramétrico, a gente está também trabalhando com isso daí, é como se eu tivesse aí um algoritmo que vai funcionando, né, para alimentar a sequência de soluções que a gente vai traçando, que geram esse resultado, por exemplo, na casa dele. Ou, no caso do Peter Eisman, que, numa época de pouco projeto, ele começou a criar projetos para ele mesmo. Então, esses projetos da Casa 2, por exemplo, eram baseados na divisão do cubo em 9 partes, e aí a estrutura, as paredes, os espaços, as montagens todas e as possibilidades de articulação espacial internas estão todas em função dessa divisão e subdivisão do cubo. Que aí gerou essa casa 6 aí, que é fruto do mesmo pensamento. E aí é isso. A bibliografia que eu utilizei para essa aula vem do Alexander, que eu não citei para vocês, mas que aliás, eu citei sim, mas não exatamente esse livro. Eu falei do Modo Intemporal de Construir, mas esse é o primeiro livro dele, onde ele fala sobre a síntese da forma, ou seja, como é que se sintetiza a forma, de onde você extrai a forma em si, né? Ele, no momento que ele fez esse livro, que é, acho que, se não me engano, o primeiro livro dele,
ele está muito obcecado no projeto a partir de computadores, não da forma como a gente usa hoje, não da forma como nós costumamos lidar já desde do início do curso com vocês, pelo desenho, mas sim pelo parâmetro, que é uma coisa que agora está em voga, o tal do projeto paramétrico. Só que os parâmetros deles são induzidos, ou seja, ele lança a mão de algoritmos e matrizes para conduzir o projeto. Então, a chave do projeto dele é o quê? Organizar esses algoritmos e essas matrizes, o livro é todo matemática, de forma que ele queria o seguinte, que você colocando esses dados dentro do computador, o computador praticamente iria gerar um projeto que é o princípio daquilo que a gente chama hoje de projeto paramétrico. Isso ele fez no final dos anos 60. Nós já estamos em 2020, praticamente, né? O cara era... Esse é um xará dele, o Christopher Jones, que mostra nesse livro aí, um livro também antigo, mas fala muito sobre métodos de desenho. Esses livros são antigos porque, nesse momento, exatamente na virada de 60 para 70, 70 especialmente, há uma preocupação muito grande das indústrias em definirem ou entenderem as questões de método de projeto, especialmente no design de produto. Porque quando eu faço um produto como esse daqui, eu não faço ele único, como muitas vezes a arquitetura faz. Eu faço, a arquitetura em geral trabalha com objetos únicos. A cadeira não, a cadeira é produzida aos milhares. Se uma dá errado, as milhares de cadeiras são erradas do mesmo jeito. Que é o problema do CIEP, por exemplo. O CIEP foi uma coisa projetada em série, mas quando você pega um CIEP e bota ele em Cabo Frio, e pega esse mesmo CIEP e bota ele em Nova Friburgo, em algum dos dois a coisa dá errado, por causa do clima. Eles não foram projetados para aquele clima específico, foram projetadas para um programa. Aí voltando à discussão lá do Tchumi, né? Eu estava trabalhando com conteúdo versus conceito, na verdade, porque ali contexto absolutamente não interessava. Esse é o do Broadbent, que ele cita exatamente os modelos de criação que eu citei aqui há pouco, e algumas imagens que eu tirei desse livro aí, que eu acho interessante porque ele faz uma dobradinha entre imagem e texto, ou seja, o que o arquiteto desenhou e o que o arquiteto escreveu sobre aquilo, para ver exatamente essa correspondência entre o que se fala e o que se desenha, que muitas vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência de olhar um projeto e ler o memorial e perceber que o cara está falando de uma coisa que não é necessariamente aquilo que está lá apresentado, né? É uma maneira de tentar iludir o outro, mas para nós isso não cola. E aí é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer, algum questionamento nesse momento.